Bom, tem um outro problema que chegou aqui agora pela internet, uma pergunta muito comum, muita gente sofre com isso aqui, ó. A Gabriela Martins está dizendo: bom dia, Gabriela, meu marido é viciado em remédio para o nariz. Ouvi falar que isso pode provocar taquicardia irreversível. É verdade? Eu tenho um amigo lá de BH, Túlio Tony, só no carro ele tem 17 de cada porta do lado. Você está dedurando? É impressionante. Quem vive com esse problema, como o marido da Gabriela, vai querer ouvir com muita atenção o que o doutor vai explicar agora nessa ilustração, né, doutor Marcelo? Sem dúvida alguma, Fernando, essa é uma situação extremamente comum. Não é irreversível a taquicardia. Enquanto estiver usando, sempre vai ter a taquicardia, além da pressão alta e a necessidade, a insegurança de não ter aquele medicamento para desentupir o nariz. E a pessoa trata isso como um vício. Como um vício, não tenha dúvida. E aí? O que acontece? Além da alergia, pode ter poluição, pode ter inflamação no nariz e existe uma rinite específica que é chamada rinite medicamentosa. Doutor, que é disso aqui. Como é que a pessoa pode ficar livre desse vício que é o descongestionante nasal? Exato. O ciclo do nariz funciona um lado entupido e um lado aberto para respirar. Isso se alterna, como está sendo mostrado aqui na animação. Quando você pinga o medicamento, geralmente as pessoas pingam dos dois lados, para desentupir e respirar bem dos dois lados. O problema é que quando acaba o efeito do medicamento, o nariz incha e entope dos dois lados. E isso leva ao vício e ao descontrole. E quanto tempo demora para acabar esse efeito, em média? Dependendo do tipo de vasoconstrictor, de droga que tem, entre 6 e 12 horas. Algumas prolongam mais o efeito, algumas menos. Mas à medida que a pessoa vai usando por mais tempo, esse efeito vai sendo reduzido. E por vezes a pessoa chega a usar de hora em hora, de 2 em 2 horas, e cada vez com mais volume. É o que leva geralmente ao problema de taquicardia e pressão alta. Então, para resolver esse problema do marido da Gabriela, do Túlio Ottoni lá em Belo Horizonte, dessa outra moça que vai perguntar pra gente agora, Carolina Costa, meu nariz entope o tempo todo, vivo à base de congestionante há anos, como resolvo essa situação? Fernando, isso é básico, é óbvio. Se não existir nenhum problema interno no nariz, como desvio de septo, algum outro fator que esteja entupindo, e o uso do remédio é que seja a causa do problema, porque ele descongestiona, mas depois entope. A causa é o próprio remédio? A causa é o próprio remédio, é chamada rinite medicamentosa. O ideal, a dica que a gente costuma dar para esses pacientes é que você escolha um lado do nariz e só pingue o remédio daquele lado, esqueça o outro lado. Dê um tempo para aquela mucosa recuperar. Isso geralmente vira aí por 10 dias, um mês, em algumas pessoas um pouquinho mais, e quando aquele lado do nariz estiver bom e estiver respirando sem precisar de pingar qualquer coisa, às vezes só lavar com soro, mas não pingar o remédio, você pode parar de pingar do outro lado, que com o tempo o nariz restabelece aquele ciclo respiratório normal. Então, na verdade, o lado que você não pinga é aquele que vai se recuperar primeiro? Sem dúvida alguma, ele para de ter o efeito do medicamento e aí ele para de ter o efeito rebote que nós chamamos, porque à medida que a mucosa murcha, acabando o efeito do remédio, ela incha de novo. Se você para de colocar o fator agressor, que é o remedinho em gotas para desentupir, com o tempo aquela mucosa vai recuperando, vai readquirindo o ciclo normal e aquilo acaba por se normalizar. E depois você passa para a etapa de não pingar do outro lado. O senhor tinha falado que no outro lado pinga, só para o outro nariz não ficar chateado, pinga o soro fisiológico no outro. Vamos contrariar o outro lado, pinga soro, puramente soro. E algumas pessoas mineiros, vocês nunca querem contrariar o outro lado, né? Mineiro é assim, né, Fernando? Pô, mineiro é assim. Vamos equilibrar, ajuda muito a lavar com soro. E existe ainda a possibilidade, quando a pessoa se sente insegura, do lado que ela não estiver pingando o medicamento, caso exista aí alguma coisa, ela pode diluir o remédio que desentope daquele lado aos poucos. Vai diluindo com soro, até ficar pingando só o soro. 40 dias? Em torno de 40 dias. Dica inédita do bem-estar, então, se você quer se livrar do descongestionante nasal, pingue por 40 dias o descongestionante só de um lado, até que o outro lado fique bom e depois você para de passar o remédio também no outro lado.